O tema proposto para nós nesta noite: porei em vós o meu espírito e sabereis que sou Deus. Quando o Espírito Santo age em nós, a nossa vida se transforma. Quando o Espírito Santo age na nossa vida, tudo se modifica, desde que a gente abra o nosso coração de fato para tudo aquilo que Ele se propõe a fazer em nós. Vou repetir: o Espírito Santo transforma a nossa vida desde que nós damos abertura a Ele. E o tema então diz que o Senhor colocará em nós, colocar dentro de nós. E nós sabemos pela palavra que nós somos templos, que nós somos morada do Espírito Santo. Ele habita em nós. E se nós formos ver ao longo do Antigo Testamento, esse Espírito Santo que transforma, que renova e que modifica e que nos faz reconhecer que Deus é conosco, lembrando novamente o tema: colocarei em vós o Espírito Santo e sabereis que sou eu, sou Deus. O Espírito Santo nos convence a respeito das coisas de Deus e nos faz crer em Jesus Cristo. Mas ao longo de todo o Antigo Testamento, não era essa abertura geral, assim podemos assim dizer, né? Hoje o Espírito Santo é para todos aqueles que ouvirem o chamado do Senhor. Isso nos diz Atos dos Apóstolos. Quando perguntaram a Pedro: que nós faremos? Ele respondeu: crede, cada um de vós seja batizado, recebereis o Espírito Santo, pois a promessa é para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor. Então o Espírito Santo é para mim, é para você, é para nós. Isso vai de encontro às leituras que nós vemos no dia de hoje. A primeira leitura vai dizer como é viver com o Espírito Santo. Se nós pegarmos tudo que nós lemos, é como se fosse um manual para nós daquilo que o Espírito faz em nós, dessa transformação que eu falei. Mas essa transformação só vai acontecer de fato, verdadeiramente, com a nossa entrega. Estou batendo muito nessa tecla, porque precisa de nós. Deus nada faz na nossa vida se nós não permitirmos. Agora, quando a gente permite, quando a gente abre o coração, aí é vida nova. Aí o Espírito Santo vem e age em nós. E Ele que conhece cada pedacinho de nós, conhece cada um melhor do que nós mesmos. Parece estranho, né? Mas como que alguém me conhece melhor do que eu mesmo? Sim, o Espírito Santo me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. E me conhecendo melhor, Ele sabe aquilo que eu preciso. Assim como na sua vida, o Espírito Santo, conhecendo melhor a você do que você mesmo, Ele sabe o que tem que fazer, o que precisa ser feito na sua vida. O problema é que muitas vezes nós queremos direcionar o Espírito Santo. Nós queremos dizer: Espírito Santo, vem agir na minha vida para eu fazer isso. Principalmente quando a gente tem aquela concepção errada de que o Espírito Santo vem sobre nós para nos ajudar, para dar os dons, para nós desempenharmos ministérios e serviços na igreja.
É uma concepção muito errada que muitas vezes fazemos. O Espírito Santo vem sobre mim porque eu preciso pregar nessa noite. Não que eu não precise pedir, não é isso. Mas o Espírito Santo vai muito além, muito além. Ele vai agir na nossa vida, no nosso cotidiano, não somente aqui na igreja. Aqui na igreja é consequência daquilo que Ele faz no nosso dia a dia. Se eu achar que o Espírito Santo virá sobre mim quando eu estiver somente aqui, seja para pregar, para ministrar, para cantar, para receber as pessoas, para interceder, para fazer as leituras, está errado. Aqui é apenas uma consequência da nossa vida. Mas, para que isso seja uma consequência da nossa vida, aí, lá no dia a dia, e volto a dizer, lembra? O Espírito Santo conhece a nós melhor do que nós mesmos. Aí Ele começa a agir e mudar em nós aquilo que precisa ser mudado. Curar em nós as feridas que nós temos e carregamos. Quando veio esse tema, porém vós o Espírito Santo, ele é tirado lá do Antigo Testamento, onde um profeta foi chamado por Deus para pregar e proclamar os feitos do Senhor e profetizar uma vida nova. Havia ali muitos ossos no chão, ossos ressecados, ossos secos, como nós costumamos dizer. Não havia vida. E Deus disse: profetiza, filho do homem. Ele começou a profetizar. Aqueles ossos começaram a criar carne. Começou a profetizar. Mas eles ainda não tinham vida. Eram seres inanimados. Deus disse: profetiza, filho do homem, que eu colocarei o Espírito Santo. Assim ele profetizou, e assim aconteceu. Quando o Espírito agiu, levantou-se um exército grandioso para levar o nome de Deus à frente. Mas não adianta nós pensarmos num exército grandioso antes de começarmos o pouco a pouco, o passo a passo. Cada pessoa abrindo o seu coração para as transformações do Espírito Santo. E quando isso acontecer, nós vamos olhar para trás, ver a nossa vida e começar a perceber as diferenças. Perceber as diferenças. Nós vamos ver que no Evangelho, Jesus diz, lá no Antigo Testamento foi dito: olho por olho, dente por dente. Se alguém te fizer mal, você pode retribuir, pode retrucar o mal. Mas eu digo diferente. Se alguém te faz o mal, faça o bem. Se alguém te bate, perdoe. Aí nós vamos olhar para trás e ver as diferenças que o Espírito Santo fez em nós, transformou. Nosso coração se renova. E essa mesma passagem que foi tirado o tema de hoje vai dizer: tirarei de vós um coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne, e sabereis que eu sou o Senhor teu Deus. Quando a gente olhar e ver essas transformações na nossa vida, nós vamos cumprir em nós aquilo que diz o tema: sabereis que sou eu, o Senhor teu Deus. Não é merecimento nosso, é empenho nosso, depende do nosso empenho, das nossas ações, mas o merecimento maior é de Deus, porque Ele nos deu o presente do Espírito, que transforma a nossa vida. Então olhemos para ela, tenhamos a graça de reconhecer:
tudo aquilo que Deus fez em nós, reconhecer: é o Senhor, é o nosso Deus. E tudo que Ele ainda fará, a fé que não nos deixa desacreditar, a fé que não nos deixa esmorecer. Convictos, conscientes de que o Espírito Santo age em nós e que depende da abertura do nosso coração, que depende do nosso acreditar, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,